consigo olhar nos olhos de vocês, então não sei se vocês estão entendendo, mas nós vamos nos comunicando pelo WhatsApp, viu, pessoal? Pelo Moodle, para quem tem mais acesso, mas eu não inviabilizei o WhatsApp. Então é isso, tá? Vou repetir, tá repetindo não, tá aí. Aí. Tá. Com relação às bases presas, fazendo uma analogia com a gramática tradicional, observemos o seguinte: elas, as bases presas, correspondem, em alguns casos, ao que a gramática tradicional chama de radicais gregos e radicais latinos. Terminologia essa que não adotamos aqui. As bases presas podem ser anexados sufixos, como, por exemplo, em escotismo, em escoteiro, eu tenho em escoteiro o eiro, em escotismo o ismo, eu tenho até o T, Scott, é a base, uma base presa, portanto, mas eu posso a ela acrescentar um sufixo, em escotismo o sufixo ismo, em escoteiro o sufixo eiro. Gástrico, a base é presa, é até o R, mas eu consigo anexar aí o sufixo ico. E em agrário, a base presa agri, eu acrescento o sufixo ário. Só que as bases presas, nós não acrescentamos apenas sufixos. Podemos acrescentar outras bases também. É o caso de geologia. Tanto geo quanto logia são bases, são duas bases presas aí. Certo? Geo indicando terra, tem uma significação, por isso é base, e logia também tem um significado, que é estudo. Antropomorfia, olha só, eu tenho duas bases presas, antropo, que significa homem, e morfia, que significa forma. Ou as bases presas, eu acrescento também bases livres. Por exemplo, agricultura. Agri é uma base presa, e a essa base presa eu acrescentei a base livre cultura, formando agricultura. Em biodegradável, eu tenho a base presa bio não é uma palavra que tem uma independência, né? E então ela é presa. Mas a base presa bio, eu acrescento degradável, que é uma base. Aí nós temos as bases presas produtivas, que é uma palavra, o que é a produtividade? É a possibilidade de formar novas palavras. Então, bases presas produtivas são bases que, apesar de presas, a partir delas eu consigo formar novas palavras. Então, eu tenho as formações consagradas, que são agrário, por exemplo, agri, base presa. E a partir dessa formação consagrada, nós formamos novas palavras. Com essa base aí, agri, formamos, por exemplo, agrodólar. Com a formação consagrada narcotráfico, nós temos a base presa narco, mas a partir dessa base presa, nós conseguimos formar outras palavras novas com ela. Formamos narcodólar, narcofobia, então eu posso dizer que essa base presa narco é produtiva. Mesmo acontecendo com ecologia, a base presa eco, nós chamamos novas palavras. A palavra consagrada é ecologia. Que outras novas surgiram? Eco-restaurante, ecoturismo e outras mais. Então, elas são produtivas. As improdutivas são aquelas bases presas a partir das quais nós simplesmente não formamos novas palavras, como carpinte, de carpinteiro e de carpintaria, marceneiro, marcenaria, secretaria, secretário, tá? Secretaria, secretário. Que outras mais conseguimos formar a partir dessa base presa secreta? Nenhuma, né? Então ela é improdutiva. Mesmo com doce de docente, formamos docente e docência, só. Lanterneiro, de lanterna, lanterneiro, lanternagem e só. Então ela é improdutiva. E aí, é preciso não confundir base presa com base falsa. Pseudobase ou basoide. Aí é a mesma coisa. O que eu chamo de basoide? São sinônimos. Basoide é a mesma coisa que base falsa ou pseudobase. Não é, portanto, base, é basoide. Tem cara de base, mas não é base, é uma falsa base. A condição essencial para se caracterizar uma base é a recorrência, não é isso? Ou seja, uma base deve aparecer em pelo menos dois contextos distintos,
como é o caso de carpintaria, carpinteiro. Eu tenho carpintaria, que é o lugar em que se trabalha com madeira, e eu tenho carpinteiro, que é aquele que trabalha com madeira. Então, eu tenho tanto o lugar em carpintaria, como a pessoa que trabalha, que é o carpinteiro. Então, é uma base presa, porque ela não tem uma independência como palavra. Diferente da basoide. A basoide, ela parece ser base, mas ela não é, porque não há uma recorrência. Eu não tenho outras palavras, só tenho ela, né? Só tenho uma formação. Em moroso, por exemplo, a sequência oso pode ser identificada como sufixo. Por quê? Porque eu tenho gostoso, saboroso, leitoso, amoroso, assim vai. Então, oso é recorrente. Aí ele dá outros exemplos aí, né? Recorrente em gorduroso, oleoso, vergonhoso, carinhoso. Em rústico, o mesmo se pode dizer com relação à sequência ico, uma vez que é recorrente, como formadora de adjetivos. Eu tenho rústico, eu tenho bíblico, mítico, simbólico, romântico. Então, tanto o mor de moroso quanto rústico tem alguma semelhança com bases. Qual é a semelhança com base? À direita eu posso acrescentar sufixo, mas falta-lhes a característica essencial de base, que é a recorrência. É aquilo que nós vimos também com casebre, que nós temos também, nós vamos ver lá na frente, o falso sufixo. Tem a falsa base e tem o falso sufixo. O que é o falso sufixo? É aquele que se coloca à direita da base, parecendo ser um sufixo, mas que não apresenta recorrência. Ele só aparece em um exemplo, como é casebre. Eu sei que a base é casa. Então, aquilo que se coloca à direita, o ebre, casebre, é um sufixo. Mas a partir do momento que esse ebre só aparece em casebre, apesar dele se colocar à direita da base como um sufixo, apesar dele ter um sentido de indicar uma casa humilde, não tem a característica principal do sufixo, que é a recorrência, porque só aparece em casebre. A mesma coisa é a basoide. Falsa base, né? Tem característica de base, mas não tem recorrência. Só aparece em um exemplo, em um caso. Então, é uma base falsa. Quanto ao aspecto semântico, sentido, podemos dizer que as bases falsas são destituídas de sentido. Né? Quando eu digo assim, caseiro é aquele que cuida da casa. Que outro exemplo? Florista é aquela que vende flor. Então, eu tenho sentido, a base. Agora, a base falsa não tem sentido. Quando eu digo assim, moroso, o que é moroso? Eu consigo retomar uma base? Não, né? O que é rústico? Eu consigo recuperar uma base? Não consigo. Então, são bases vazias. Ah, mas alguém pode dizer, mas em carpintaria também eu não consigo recuperar uma base. Não consigo recuperar uma base, mas eu consigo atribuir um sentido, tem um sentido. Carpintaria, como nós vimos, e o carpinteiro nos remetem à madeira, não é isso? Moroso nos remete a quê? Não remete a nada. O sentido, portanto, é destituído de sentido, são bases vazias. O sentido advém somente do contexto. São exemplos de formações com base falsa: jocoso, amistoso, armário, prontuário, dicionário. Eu tenho orquidário, que me remete a orquídea. E dicionário, me remete a quê, né? E que outras palavras eu posso formar a partir dessa base aí de dicionário? Nenhuma outra. Meliante, que outra palavra eu posso formar a partir de meliante? Pedante, sedentário, mercenário, doutor. Doutor eu formo doutora, e só. Passo para o feminino, portanto, mas eu não formo nova palavra. Amador, coragem, vantagem, massagem, banal, e aí vários exemplos. Em todos os exemplos citados, reconhece a existência de sufixo, que por definição são recorrentes. As bases, por sua vez, são falsas. Apesar de depreensíveis, eu consigo identificar a base. Por exemplo, vamos pegar o primeiro jocoso. Por que eu consigo identificar a base?
Porque eu sei que o sufixo é oso, que ele aparece em gostoso, cheiroso, bondoso. Então eu sei que é oso. Então eu consigo identificar a base, que é em jocoso é J-O-C. Mas apesar de depreensíveis, são irrecorrentes, uma vez que não aparecem em nenhuma outra palavra da língua portuguesa. Então por isso são bases falsas ou vazões. E os sufixoides? Acabei já falando do sufixoide, por analogia, é também um falso sufixo, tem cara de sufixo, mas não é sufixo, porque não apresenta a recorrência, que é a característica principal, tanto da base quanto do sufixo. Falsos sufixos, pseudo-sufixos ou sufixoides, a mesma coisa. São sequências fônicas não recorrentes que se colocam à direita de bases livres, conferindo ao produto um sentido exclusivo, específico, que só ele tem. Sufixoides apresentam, portanto, 3 características. Primeira, são sequências fônicas não recorrentes, só aparecem naquela palavra, portanto, não são sufixos, são sufixoides. Segunda característica, são anexados a bases livres. E terceira característica, apresentam um sentido exclusivo, específico, não previsível. Exemplo de falsos sufixos: casebre, carniça, bichano, urinol, marujo, marisco, cantilena, cabeçalho, pelão. E, para terminarmos a aula de hoje, o processo de nominalização. Nominalização lembra nome, certo? Então, nominalização é a formação de substantivo. É isso. A partir de um verbo, eu formo um substantivo. A partir de um adjetivo, se eu formei um substantivo, eu tenho o processo de nominalização, que é a transformação de um verbo em substantivo, a transformação de um adjetivo em substantivo. Então, nominalização, criação de um substantivo a partir de qualquer categoria que não seja substantivo. Ora, se eu tenho a base substantiva e o produto é um substantivo, então não é nominalização. Nominalização consiste em transformar uma categoria gramatical qualquer em substantivo. Okay? Aí nós temos 2 tipos de nominalização. A nominalização lato sensu, que é a criação de um substantivo a partir de qualquer categoria que não seja substantivo. Lato sensu é amplo. Então, eu tenho substantivos preparação e realidade. Preparação é um substantivo, portanto, um nome, formado a partir do verbo preparar. Já realidade é também um substantivo, só que formado a partir do adjetivo real. Essa é a nominalização lato sensu. A nominalização stricto sensu diz respeito a, como retomando Basílio aí, associação paradigmática entre verbos e nomes, derivada de um padrão lexical geral. Então, a nominalização stricto sensu consiste em formar nomes, portanto, em formar substantivos, a partir unicamente de verbos. Então, eu falo nominalização stricto sensu no caso de confiança, que é um nome, um substantivo, formado a partir de um verbo, confiar. Eu falo em nominalização stricto sensu, em olhada, porque olhada é um nome, um substantivo, formado a partir do verbo olhar. Certo? Por hoje é só, eu agradeço a atenção de vocês e vou passar as atividades, ainda não pensei nas atividades, mas daqui para amanhã eu estou aqui, são 17h35, vou postar isso mais à noite para que vocês tenham acesso amanhã de manhã. E aí eu encaminho as atividades e aguardo ansiosamente o retorno de todos vocês. Já estou com saudades e por hora eu preciso que vocês me digam. E aí, foi bom para vocês? Dá para a gente continuar assim? Porque morfologia é uma disciplina extremamente teórica, extremamente complexa, mas que eu acredito que com a boa vontade de todos nós, nesse momento, que é um momento que urge, né, trabalharmos dessa forma, o momento exige, então, gente, é isso. Fiquem com Deus.